Vamos dar início a mais uma live, hoje com o tema A contribuição da pedagogia no itinerário catequético. Eu sou o Padre Paulo Júnior, missionário redentorista, e atuo aqui na matriz de Campinas, em Goiânia, cuja padroeira é a mãe do Perpétuo Socorro. Me apresento dessa forma porque sei que tem pessoas, além daqui dos nossos educadores da fé, nossos catequistas aqui da matriz, tem mais alguns outros participando conosco, lá de Minas e outros lugares, da Arquidiocese de Mariana, sobretudo, né? Porque hoje nós vamos trazer aqui o nosso amigo Eduardo Sabará para conversar com a gente. Bom, então vamos lá. Aprendemos até agora que a centralidade do processo de iniciação à vida cristã é o anúncio do querigma. Nós falamos sobre isso na última live, né? Sobre o querigma. O que é o querigma? É o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, né? Da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E é justamente a partir dessa centralidade da Boa Nova, então, que o processo se dá de iniciação à vida cristã. Este anúncio consiste, por assim dizer, na salvação integral do ser humano, ou seja, o ser humano por inteiro. E tem como objetivo comunicar esta salvação. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de levarmos em conta a realidade, como os dados antropológicos e culturais de cada catequizando, né, de cada catecúmeno, do grupo que decide iniciar neste caminho da fé, que é o itinerário catequético. E para proporcionar este encontro, não é? Já que demos passos bem significativos para entender que o processo da educação da fé deve ultrapassar a transmissão de doutrina e levar em consideração a experiência do encontro entre o iniciado e a pessoa de Jesus, é que nós vamos dar continuidade a essa formação. Continuo aqui dando boas-vindas a todos que estão nos acolhendo, conectando conosco agora, né? Estou vendo aqui, Isabel Dias, da paróquia Santo Antônio Teixeira, Minas Gerais, muito bem, mineirinha, gente boa também, boa noite a todos. E para proporcionar este encontro, precisamos de um método, né? Desse encontro e da experiência de Jesus Cristo para com o iniciado. Creio que a ciência da pedagogia pode nos ajudar nesse processo. Por isso, eu convidei o catequista, né, pedagogo e psicólogo, Eduardo Sabará. Ele vai nos ajudar-nos a compreender a importância da pedagogia no itinerário catequético. Por isso, vou chamar ele aqui agora para estar junto conosco. Boa noite, Eduardo, meu caro amigo. Boa noite, padre. A benção. Deus lhe abençoe e faça muito feliz. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. É com satisfação que eu te recebo nesta noite. E sei que o seu conhecimento, a sua dedicação e, sobretudo, a sua experiência vai nos ajudar bastante. Eu gostaria que você se apresentasse para nós, para os nossos educadores da fé aqui. Pode falar um pouquinho sobre você, seu trabalho. Muito bem, eu sou o Eduardo, sou catequista, principalmente catequista, né? Minha missão de batismo na igreja é ser catequista. Trabalho aqui na Arquidiocese de Mariana, na equipe de formação da Arquidiocese, né? Trabalho na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Atualmente, eu tenho uma turma de catequese com adultos, né? Junto com a Giomara, que é uma catequista que trabalha comigo.
Uhum. Sou pedagogo, né, que tem muito a ver com a catequese, a pedagogia. Me formei psicólogo também e Ótimo. estou aí cada dia tentando me colocar a serviço da igreja, da comunidade, né, tentando fazer o mundo ser um mundo melhor. Que bom. Nós agradecemos bastante a sua contribuição. Além da nossa amizade, né, de longa data já, nos conhecemos, para mim é gratificante poder ver um rosto familiar, mesmo que à distância, né? Tem um tempinho bom que eu não vou aí para essas bandas boas de Minas, Congonhas, e já estou com muita saudade. Ah, pois é. Muito bom vê-lo também. Uns anos atrás, minha esposa e eu tivemos a oportunidade de fazer uma visita. Foi uma viagem muito agradável, foi muito bom estar aí na sua paróquia, conhecer a sua comunidade. Um abraço para o povo da sua comunidade e um abraço aqui para a turma da Arquidiocese de Mariana e de tantos outros lugares. O ambiente virtual é assim, né? Nós somos de todos, Isso né? mesmo. Então, isso é muito importante. Nos E o aproxima, virtual né? hoje é real, né? Passa um tempinho que a gente começa a conversar, embora tenha a distância, parece que nós só estamos a uma janela de distância. É verdade. E mais do que nunca, agora a gente tem que estar disposto e com criatividade para usar desses recursos, né? Justamente. É o desafio. Agora, antes usávamos apenas para nos divertir, para nos distrair, né? Isso. Hoje o uso está sendo um uso mais... a possibilidade de ser mais racional, né? Para estudar, para nos ligar, para nos emocionar também, né? Então, Sim, eu acho que hoje a pandemia está trazendo essa possibilidade da gente ver que a internet, o computador, o celular tem tantas outras mil possibilidades. é verdade. Isso ultrapassa, né? E é bom a gente usar para o bem, né? Usar para esse momento formativo, sobretudo, né, Eduardo? Que, às vezes, Isso. de certo modo, isso nos facilita bastante, porque se a gente for olhar por outro lado, a gente evita gastos, né? Com É. viagem, e aí temos aí a disponibilidade de pessoas qualificadas, com, né, gabarito, para poder nos ajudar. Por isso que é importante sempre estar se formando, né? Catequista que não se forma e que não se atualiza, fica para trás, né? É. E a gente pode organizar o tempo, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas às vezes não podem nos ouvir agora, mas irão nos ouvir depois, Isso né? mesmo, Então, a gente consegue fazer do tempo passado ser sempre presente, né? presente. Isso é muito importante para nós, né? O ambiente virtual, ele faz essa possibilidade. E é a ferramenta que nós temos no momento, né? Na época de Jesus, ele tinha barco, ele tinha as Uhum. estradas, ele caminhava, né? Paulo, com as viagens dele, imagina o que é que Paulo não faria com uma internet e um celular. Nossa, muita Né? coisa, né? Muita coisa, né? Com Então, quer certeza. dizer que quando Jesus, padre, eu sempre falo nas minhas formações assim, eu lembro de muitas passagens bíblicas, mas citação não é meu forte, tá? Então, Não, tudo bem. uma das que eu me lembro é quando Jesus falou, e falou sério, vocês farão e poderão fazer muito mais que eu. Sim. Então, assim, olha, Jesus, ele teve um grupo de 12, multiplicou pães para 5.000. Olha, nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos catequistas com 10, 15, 20 anos, provavelmente já estiveram com mais de 5.000 pessoas. Sim. Então, assim, é reconhecer esse chamado de Jesus. Olha, ainda bem que Jesus falou que eu poderia fazer, É né? E verdade. porque ele fez uma outra promessa, porque eu vou estar com vocês, né? Uhum. Eu falarei com vocês. Então, quando a gente se coloca, né, com essa disponibilidade, né, fica muito mais fácil. O evangelho de hoje, Maria Madalena, né, quando ela tem aquela que se encontra com Jesus, ela vai lá e anuncia para poucos: eu vi o Senhor.
Uhum. E nós? Olha para quantas pessoas nós podemos falar isso. Eu vi o Senhor, eu experimento o Senhor, venha participar também. E olha que era só naquele ambiente ali, né? Regional, Isso, pequeno. Agora aqui nós estamos falando para o mundo inteiro, né? o mundo inteiro. Estamos fazendo valer o mandato, ide e evangelizai os povos, né? Do mundo inteiro. Isso, Isso é bacana, né? muito bom. Que bom que nós estamos tendo essa oportunidade. Isso mesmo. E bacana que a gente vai poder conversar hoje de forma um pouco mais prática, por assim dizer, né? Desse tema que é a contribuição da pedagogia para itinerário catequético. Penso que eu acertei bastante em ter convidado você já de cara, porque sei que você tem essa qualificação na pedagogia, na educação, e também um excelente catequista, né? A experiência, a bagagem bacana que você tem aí, um testemunho bonito de vida, e que vai nos ajudar muito a pensar, né, essa contribuição da pedagogia no processo do itinerário catequético. A gente havia conversado um pouquinho antes e usamos como inspiração, então, o Evangelho do Caminho de Emaús, né, para poder falar sobre esse itinerário, sobre esse caminho que todos nós, uma vez iniciamos e não sabemos quando vamos terminar, né? Só mesmo na morte, não é isso? É. Isso, ótimo. Eu até fiz umas anotações aqui, padre, porque como o senhor bem me conhece, né? Quando começo a falar, não tem rede que me segure. É isso. Eu achei melhor fazer um plano de ação. Como bom pedagogo, achei melhor fazer um plano de ação aqui para a gente poder fazer essa conversa. Ótimo. Né? Então, vamos começar aí. Eu aproveito, antes de fazer a primeira pergunta, né, agradecer aqui a participação de muita gente. Tem muita gente entrando aqui, graças a Deus. Que bom. Pessoal aí, acho que você lançou a semente aí no grupo dos catequistas aí da Arquidiocese, está quase que em peso aqui. Isso é muito bom. Então, vamos começar aí a conversar um pouquinho sobre o tema já, a contribuição da pedagogia no itinerário catequético. Vamos falar o que é pedagogia. Você poderia falar para a gente um pouquinho o que é a pedagogia? Sim. O senhor já iniciou muito bem quando disse que pedagogia é uma ciência, né? A pedagogia é uma ciência. E quando a gente vai na palavra da pedagogia, a gente aprende que o pedagogo é aquele que ajuda o outro no caminho. A pedagogia é a arte de você ensinar no ritmo do outro, no tempo do outro. Né? Eu respeito esse que está caminhando comigo e, junto com ele, eu faço esse processo de ensino e aprendizagem. Então, a pedagogia, ela tem essa beleza, que ela quer olhar para aquele que chega para ser aprendido, para aquele que eu quero ensinar. Então, vamos imaginar o nosso catequizando. Nosso primeiro dia, o nosso primeiro encontro com o catequizando. Pedagogicamente, eu olho para aquela turma e me encanto com aquela turma. E me encantando com aquela turma, eu me proponho a caminhar com essa turma. Quando a gente forma na pedagogia, a gente se torna professor. E o professor, ele trabalha com aluno. Então, quando a gente olha a etimologia também da palavra professor, professor significa aquele que professa em público, aquele que diz em público. E é interessante quando a gente faz essa analogia para a catequese. Embora nós não consideramos os catequistas como professores, que a catequese não é o espaço de aula, mas também o catequista é aquele que professa algo. Ele está ali se emprestando para falar da fé,
falar da igreja, falar de Deus. Então, no professar dele, que na igreja nós vamos usar uma outra palavra que é muito bonita, no testemunho dele, o testemunho se torna o conteúdo do processo de ensino-aprendizagem. A palavra aluno significa aquele que não tem luz, né? Aquele que precisa ser iluminado. E quando a gente pensa no nosso catequizando, a gente poderia não dizer que o nosso catequizando não tem luz, porque ele foi batizado, ele já está na nossa comunidade, mas o pedagogo vai perguntar assim, como que eu posso favorecer que essa luz do meu catequizando brilhe mais? Então, o processo pedagógico na catequese é esse. A partir do testemunho, eu caminho com esse meu catequizando, com a comunidade, com a família, para que todos brilhem mais. E é uma via de mão dupla. O pedagogo, ninguém ensina para si mesmo sozinho, né? Eu partilho o meu conhecimento com você, eu te escuto, e aí nós vamos aprendendo. E eu brincando aí com a citação bíblica, padre e os catequistas, todos que nos assistem, tem uma que eu não me esqueço, que é justamente o Evangelho dos discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 35, e eu não colei. Esse texto, para mim, é um texto muito importante, porque é o texto que eu escolhi para a minha vida. É muito importante nós, que queremos fazer uma caminhada de fé, que nós escolhamos um trecho da Bíblia, uma palavra, uma citação da palavra de Deus, para que ela possa orientar a nossa vida. E nesse Evangelho dos discípulos de Emaús, tem aquela frase belíssima, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras e partia o pão. Ou seja, no momento que você consegue fazer o coração do outro arder, acontece o aprendizado. Né? E a última coisa que, antes de falar de outras questões da pedagogia, quando eu falo do testemunho, eu queria dizer para vocês, eu me tornei professor por causa de uma professora, por causa da admiração que eu tinha por uma professora, a dona Elzair. Foi a professora que realmente fez um acompanhamento pedagógico comigo, me pegou pela mão, caminhou comigo, e depois nós, além de professor e aluno, olha que beleza, nós nos tornamos amigos. E aí eu achava tão lindo a forma dela ensinar, que eu falei assim, eu quero fazer assim também. Aí fiz magistério, depois eu fiz a pedagogia. Mas por causa do testemunho. Será que o nosso catequizando, quando tem um encontro conosco, a família, quando se reúne conosco, ela olha para nós e sente o coração arder? Será que quando ela olha para nós, ela fala assim, poxa, esse Jesus que essa pessoa aí está apresentando é tão bonito, é tão belo, é tão forte, que eu quero até segui-lo. Então, a pedagogia é isso, é a capacidade de conduzir o outro no processo de aprendizagem. Ótimo. Tudo bem, padre? Muito bom. Deixei a sua tela para a gente poder aproveitar e sugar bastante. Muito bem. É isso. E eu acho interessante, se me permite, como que o itinerário, né, escolhido, Lucas 24, 13, 35, para mim, é o evangelho que mais acerta na questão da pedagogia. Né? Se daqui a pouco, se eu não tiver outra pergunta, eu gostaria de fazer esse paralelo, né, do processo pedagógico com o discípulo, o texto dos discípulos de Emaús. Sim, sim. Vamos ter essa oportunidade, realmente. Vamos aí, né, ao longo da live, a gente vai poder fazer. Eu quero isso mesmo, né? Até porque eu escolhi como caminho de inspiração, ou texto para essas lives, né? Justamente esse caminho tão bonito. E nesse sentido que você traz aí, acho interessante, ressaltando o aspecto do caminho de Emaús, que aquele que acompanha, ele precisa ser acompanhado, né? Nesse processo aí que você falou, de educação, né? A relação entre professor, aluno, o que é o professor, o que é o aluno, isso mais vamos dizer assim, no âmbito
da educação, né? Não da educação da fé, mas da educação ali na escola e tudo. É interessante perceber que quem acompanha, ou seja, aquele que é o professor ali, que está acompanhando, ele precisa também ser acompanhado, né? Ou seja, ele também precisa se formar, ele precisa se atualizar, né? E o caminho de Emaús deixa isso claro, né? Jesus que passou a vida formando os seus, e mesmo depois da sua morte, na sua ressurreição, continua com os seus, acompanhando os seus, né? E gerando esse laço de amizade, de afeto, né? Achei bacana essa sua fala também, nesse sentido, que não é só transmissão de conhecimento, né? Conhecimento intelectual, mas, sobretudo, esse criar vínculo, né? Criar relação. E aí, nesse sentido, eu imagino que a catequese também, ela se encontra na trilha da pedagogia de Deus, né? Divina, não é isso? É o que traz para nós aí o diretório, né? O novo diretório, número 157, fala justamente isso, né? Que a catequese também se encontra na trilha da pedagogia de Deus. Então, nesse sentido, você poderia nos falar qual é a contribuição desta ciência para o itinerário catequético? Porque até agora você fez uma definição muito bacana sobre o que é pedagogia, né? A etimologia da palavra, aquele que acompanha, mas isso no âmbito professor, aluno, mas e no âmbito da catequese, né? Qual que é a contribuição dessa ciência, da pedagogia, no itinerário catequético? Aí vai surgir uma outra palavra maravilhosa, que é a mistagogia, né? A mistagogia que para nós que falamos da educação da fé, a mistagogia está para nós como a pedagogia para a educação formal. É caminhar com o outro no mistério. E aí, quando o padre nos lembra que a gente precisa também ser acompanhado, a mistagogia acontece justamente com esse processo. É o próprio Jesus, principalmente quando a gente lê os textos pascais, né, os textos da ressurreição, principalmente a gente perceber como que Jesus foi atencioso com os discípulos, como que Jesus ele foi novamente se revelando para os seus discípulos depois do evento da ressurreição. O tempo que Jesus foi permitindo a cada um perceber a sua revelação. Hoje, a gente, no Evangelho do dia, a gente percebe, né, o tempo que Madalena demorou para reconhecer Jesus. E como que Jesus faz esse processo de reconhecimento? Chamando Madalena pelo nome. Quando ele fala Maria, só Jesus sabia pronunciar o nome daquela mulher daquela forma. Então, quando a gente pensa a pedagogia, a mistagogia no processo da fé, nós temos que fazer uma grande distinção. Embora a catequese ela apresente uma série de conteúdos, todo manual de catequese, todo livro de catequese, nós vamos ter uma série de conteúdos que são apenas para direcionar o nosso caminho. Vou dar um exemplo. Um conteúdo, os 7 sacramentos. Isso é um conteúdo. Mas se você não conseguir fazer esse conteúdo virar mensagem, não vira mistério. Não chega no coração. Vocês entendem? Então, o desafio pedagógico na catequese é a gente fazer a linguagem, o método, tudo virar mensagem, tudo chegar ao coração. Agora, é claro que nós não estamos aqui dizendo que todo catequista tem que se tornar pedagogo, mas nós estamos querendo dizer que todo catequista precisa se preocupar com o processo de formação. Qual que é a fonte que eu, catequista, bebo? Quais são os recursos? Onde eu busco os recursos? Porque hoje, principalmente com a internet, infelizmente, nós temos muitos catequistas que não preparam o encontro, vai lá no Google, puxa qualquer coisa e não faz uma leitura. Mas quando eu quero
me preocupar com a qualidade do meu encontro com os meus catequizandos, aí eu preciso definir o método, eu preciso entender, por exemplo, a idade dos meus catequizandos, eu preciso saber de onde que esses meus catequizandos vêm, eles são da área urbana, eles são da zona rural, qual que o grau de como que eles vivem no ambiente familiar, a catequese está ligada à família, qual que são as crenças que esse catequizando tem com relação a Deus, por exemplo, com relação à igreja. Então, quando o catequista ele é apenas ligado a conteúdo, ele corre o risco de ignorar toda a vida comunitária daquele catequizando, toda a questão psicológica, toda a questão emocional, toda a vivência de fé, tudo aquilo que aquele catequizando traz para o ambiente da catequese. Então, a pedagogia na catequese, ela vai nos ajudando a procurar esses instrumentos. Quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, a partir do documento 26, catequese renovada, documento 26, a catequese em muitos lugares ainda é assim, infelizmente acontece no espaço da escola. Então, era muito comum a gente chegar às crianças enfileiradas, ou seja, as crianças nem percebiam umas às outras, nem conseguiam perceber a diferença do espaço da escola para o espaço da comunidade. Aí nós começamos a fazer os círculos, mas muitos pararam no círculo, ou seja, não é só se um está um atrás do outro, ou se todos estão em círculo, que vai melhorar o método. Se eu faço círculo, mas eu não tenho uma dinâmica que os meus catequizandos se olhem, que eles se toquem, hoje nós estamos tão carentes do toque, né? Todo mundo sentindo falta do abraço, do aperto de mão, e muitas vezes o encontro de catequese, ali as crianças entravam, já entram num círculo, não se olham, não conversam, não se abraçam, não se tocam, ou seja, como é que vive essa experiência de comunidade? Então, preocupar com a pedagogia no espaço da catequese é a gente ter a possibilidade de oferecer recursos didáticos, recursos metodológicos para os nossos catequistas. Trabalhar a música. Hoje, por exemplo, também muitos catequistas trabalham com data show, mas não trabalham o data show com uma forma lúdica, por exemplo. E isso tudo a gente vai aprendendo. Aprender a usar o recurso, como nós estamos fazendo aqui agora. Aprendendo a usar o recurso da internet, do YouTube, né, das redes sociais. Para quê? Para que a nossa mensagem ela possa chegar nas outras pessoas também. Sem sombra de dúvidas. Isso que você traz é muito interessante. Compreendendo aí a pedagogia como essa ciência que nos oferece métodos, né? E aí a gente deve escolher o melhor método para educar na fé, não é? Isso mesmo. E escolher o melhor método é você conseguir olhar bem para o grupo. Porque é muito comum, padre, às vezes uma paróquia oferece, por exemplo, um curso sobre dinâmicas. Aí a pessoa vai lá, anota aquelas dinâmicas. Eu passo muito aperto, mas todo mundo que me conhece, às vezes a gente vai lá e ensina uma musiquinha. Vamos lá ensinar a música. Aí eu tenho, às vezes, que gravar a música para a pessoa, eu não me importo, mas tudo bem. Mas aí a pessoa aprendeu aquela música, ela não liga a música com o tema do encontro, por exemplo. Não, aprendi aquela ali, então vai ser só aquela ali. Né? Então, assim, escolher o método primeiro você reconhecer o grupo, como Jesus fez no Evangelho dos Discípulos de Emaús. O método que Jesus fez, que foi falar caminhando, foi só depois de fazer perguntas para aqueles dois. Primeiro ele quis saber o que vocês no caminho, para depois propor uma metodologia. Isso, parte da realidade, né? Parte da realidade. Isso é muito bacana que você traz, porque às vezes se o educador na fé não tiver essa predisposição de não só absorver o conhecimento na formação, mas fazer esse conhecimento frutificar com criatividade, é como se a gente desse, vamos supor aí, uma Ferrari, né, colocasse uma Ferrari na mão
de alguém que só sabe andar de bicicleta, e olha lá. Não é? É bem assim. É saber Não vai deixar, não vai... dosar as técnicas, porque na psicologia, quando a gente estuda as questões de doenças, né? Embora o nosso foco não é a medicalização, mas eu tinha um professor que falava, né? O que mata não é o remédio, ou o que mata não é o veneno, é a dose, né? Então, o catequista, ele precisa sempre pensar na dose, porque é claro que quando eu vou preparar o meu encontro de formação, vamos supor que hoje eu vou trabalhar, por exemplo, a história de Abraão. Ok, eu vou lá, eu pego o texto bíblico, vou ler um livro, eu preparo uma dinâmica, aquela coisa toda. Aí, de repente, acontece um fato na minha comunidade. Por exemplo, nasceu um irmãozinho de um catequizando da minha turma. Aí porque eu preparei o tema de Abraão, eu ignoro o nascimento do irmãozinho. Irmãozinho tão esperado. Então, o catequista precisa ter essa sensibilidade, né? Às vezes morre alguém da comunidade, e aí, não, mas hoje eu preparei batismo, hoje eu não vou falar de morte, não. Não, o catequista, ele tem, nos fóruns do catequista, tem que ser como uma rede de internet que capta o que o meu catequizando traz. Né? E isso é acessibilidade, por isso que eu disse, o catequista ele não tem que ser o acadêmico, o intelectual, tem que ser lá o pedagogo, o psicólogo. Não, ele tem que ser catequista. E o catequista é essa pessoa, tem essa sensibilidade. Quando o senhor fala da pedagogia de Deus, gente, Deus é Deus, né? É o nosso Deus. Porque pensa bem, olha olha como que Deus criou o mundo, quando a gente pega o texto da criação. Ele falou pela palavra, que para nós ainda era silêncio, porque nós não estávamos lá, e uma palavra eterna que ressoa em nós até hoje, por isso que nós escutamos. Isso é a preparação do encontro. Quando eu estou na minha casa preparando o meu encontro, é aquele momento da criação. Eu estou criando o encontro, a palavra é em mim, mas é silenciosa para o meu catequizando. Agora, imagina, padre, se Deus primeiro criasse o homem e a mulher. Não tivesse sol, não tivesse o mar, não tivesse a terra firme. Deus, ele não foi fazendo assim, nossa, ai meu Deus, e agora eu tenho que criar uma... Ai meu Deus. Não, a pedagogia de Deus é a pedagogia do cuidado. Por isso que Deus é criador. Essa palavra criador ela é muito importante. Ele é criar com carinho, é criar com cuidado. Depois da criação, Deus ele se propõe a estar com o homem. Ele faz um chamado primeiro para Adão, Adão, onde você está? É tão lindo a gente ler no Gênesis que Deus vinha passear na viração do dia. Olha que carinhoso que é. Ou seja, Deus não só criou o mundo, pois o homem ficou por isso mesmo, não. Nós, catequistas, temos que ser assim também. Será que nós estamos passeando entre os nossos catequizandos, querendo saber onde os nossos catequizandos estão? Isso é muito importante. Passeando no jardim da vida deles, né? No jardim da vida deles. Né? Então, assim... É interessante essa frase aqui, Andréia, me desculpa te interromper, a Andréia Antônia, né? Ter um olhar de empatia com todos para assim caminhar com eles. É isso que a gente está aqui, né? Ela está pegando bem aí a ideia, não é isso? É ter essa relação de amizade, de empatia, né? Que vai ajudando cada vez mais a fazer, tornar conhecida a pessoa de Jesus Cristo, né? E eu achei interessante também a frase, uma frase... Pode falar. A empatia é um ato de coragem. Aí um outro texto, que esse também eu sei a citação, porque está lá em Lucas, e eu sou muito fã de Lucas, Lucas 7:11, quando ele para aquele cortejo fúnebre da viúva de Naim. Veja, Jesus, porque Lucas tem a característica
de colocar Jesus sempre caminhando, como no Emaús, e se encontrando. Então, veja que interessante. Para você se encontrar com o outro, você tem que estar na posição contrária deste outro. Depois você opta a caminhar junto com este outro. Então, veja você, imagina esse velório desse menino. Para quem gosta de história bíblica, né, quem estuda a Bíblia, primeiro, era mulher. Viúva, que perdeu o filho, eu acho que essa mulher estava num desespero tremendo. Vem Jesus na posição contrária e toca naquela esquife. Todo mundo assusta naquele momento. Mas quando ele toca, ele está iniciando o processo da empatia. E aí, depois do toque que veio a palavra, não chores. Né? E muitas vezes a gente quer falar antes. Sim. Né? A fala silenciosa ela é muito importante na questão da fé. Né? Então, assim, por isso que eu digo, a empatia, bem lembrado aí, é um ato de coragem, porque eu tenho que ter coragem de me calar, eu tenho que ter coragem de me esvaziar para que o outro entre em mim e eu tente, no mínimo, compreender o que ele está sentindo, o que ele está vivendo naquele momento. Isso é escutar o outro, né, Eduardo? Escutar, não é só ouvir, né? Escutar. E é terapêutico, né? Terapia é ouvir o outro, é cuidar do que o outro te diz, que o outro se revela dessa forma. O documento, o Diretório de Catequese, nos ajuda a entender um pouquinho essa questão da pedagogia também, como a gente falava de métodos, né? E o número 161 traz essa afirmação. Em todos os vários meios utilizados para ensinar quem ele era, Jesus evocou e suscitou uma resposta pessoal em seus ouvintes. Eu penso que está casando bastante aí com a reflexão que você está trazendo, né? A ideia da pedagogia de Deus, e aí você pode nos brilhantar mais ainda, falando para nós um pouquinho dessa pedagogia divina que você já começou com a criação, e essa pedagogia de Jesus Cristo, né? Ela existe aí, pode-se dizer que existe uma continuidade da pedagogia divina, do Pai, com a pedagogia de Jesus Cristo, e eu penso que aí você pode trazer clara reflexão que você havia feito, o paralelo com o caminho de Emaús. Fica à vontade aí. É interessante a gente pensar que Jesus sempre evocava uma resposta no outro. Eu acho muito interessante quando o Evangelho do Jovem Rico, que o jovem rico pergunta para Jesus, mestre, o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus aponta para ele o conteúdo. Deves observar os mandamentos. E aí o que o jovem fala? Não, mas então já estou lá, porque os mandamentos eu já conheço. Aí Jesus Jesus evoca para a mensagem. Então, já que você sabe os mandamentos, pegue tudo que você tem, venda, pegue o dinheiro e doe para os pobres. E o evangelista, ele diz, né? E o jovem, entristecido, voltou para sua casa. Ou seja, ele sabia o conteúdo, mas ele ainda não tinha conseguido viver a experiência da mensagem. No evangelho da mulher adúltera, depois que a turma toda vai embora, aquela mulher continua ali, aos pés de Jesus, Jesus fala com ela, alguém te condenou? Ela, não. Então vai embora. E qual que é a resposta que ela dá? Uma resposta silenciosa. Ela entendeu a mensagem daquele momento, porque ela iria ser apedrejada por causa, mais uma vez, do quê? Do conteúdo, por conta da regra, por conta da lei. E Jesus dá um novo sentido para essa regra. Ele dá uma mensagem que chega no coração. E o que Madalena, né, a Maria, né, a adúltera faz? Ela entende que para fazer o que Jesus disse, não peques mais, era só se tornando discípulo. E assim eu digo que Jesus, eu não diria que Jesus é uma continuidade da proposta pedagógica de Deus. Eu diria, assim, que Jesus é a plenitude da proposta de Deus.
né? Deus primeiro fala pela criação, ele cria o mundo, e nós precisamos ter a condição, o amor, o afeto, a empatia, que já foi dito aqui, para olhar a criação de Deus e perceber a mensagem de Deus. É conseguir olhar uma árvore e contemplar Deus naquela árvore, o tempo que Deus pensou aquela árvore, o carinho que Deus teve para que aquela árvore estivesse ali, me dando um fruto, por exemplo, me dando sombra, me dando aconchego. Mas Deus, ele foi mais além. Deus, depois dessa experiência bíblica, né, da criação, Deus começa a conversar com os homens. Primeiro ele conversa com Adão, né? Ele chama Adão: Adão, cadê você, meu filho? Eu estou aqui, estou no jardim, vamos caminhar junto. E Adão se esconde. E Deus continua insistindo, ele continua conversando com os homens. Aí ele chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, né? Ele chama Maria. E hoje ele chama a mim, ele chama você. E ele quer chamar o catequizando, inclusive. E nós somos essa voz de Deus para chamar esse catequizando. Mas Deus também, ele se coloca ao lado do povo, a história do povo de Israel, a história da salvação, né? Um Deus forte. Deus, com o seu braço forte, libertou o seu povo. Um povo que nem sempre conseguia ser fiel, um povo que nem sempre conseguia dar um sim a Deus, um povo que nem sempre conseguiu ser grato a Deus. E Deus continuou fiel. Porque a essência de Deus é a fidelidade, a essência de Deus é a liberdade. Deus nos deu a liberdade porque ele é totalmente livre, Deus é pleno. Então, quando Deus nos dá Jesus, nos coloca Jesus, que é a sua mais alta revelação, é Deus querendo dizer para nós assim, como Moisés cobria o rosto para conversar com Deus, tirava as sandálias, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Deus revela o seu rosto para nós. Mas mesmo assim ainda foi difícil, né? No finalzinho, Felipe fala, mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? E Jesus, você está comigo há tanto tempo. Talvez assim, querendo dizer, será que você só aprendeu o conteúdo? Não aprendeu a mensagem? Né? Quem me viu, vê o Pai. Quem está comigo, está com o Pai. E esse processo ele ainda continua, né? Os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos. Jesus ensinou tudo para eles, deixou mensagens maravilhosas, deixou testemunho, deixou milagres, deixou sinais. E quando Jesus morre, o que nós temos, os discípulos? O recolhimento, o medo. Talvez foi tão absurda a morte de Jesus que os próprios discípulos ficaram até atordoados. E aí entra essa história belíssima dos discípulos de Emaús. Eu acredito que os discípulos eles ficaram no calendário contando os dias da ressurreição. No primeiro momento. Primeiro dia, não foi hoje. Ah, não, mas era no terceiro. Segundo dia, não foi hoje. Não, mas é no terceiro. Terceiro dia, talvez ele estava igual a gente quando faz uma compra pela internet, que lá está escrito assim, daqui a 15 dias, mas hoje você já está lá conferindo aonde que está a tua encomenda. E quando dá o terceiro dia, acontece uma coisa que eles ficam chateados. E eu tenho uma desconfiança que eles achavam que quando Jesus ressuscitasse, o céu ia ficar vermelho, a terra ia tremer, ia acontecer coisas. E aí, mais uma vez, a pedagogia de Deus com a pedagogia da criação. Jesus ressuscita no silêncio, silenciosamente. E esse silêncio da ressurreição reverbera em palavras depois para nós hoje, por exemplo. E aí nós temos esse encontro bonito. Jesus ele teve paciência com esses 2 discípulos, né? Que um chamava Cleofas, o outro, o Lucas, não quis nem dizer o nome. Porque uma outra característica de Lucas é nos colocar na cena do evangelho, né? Então, o outro é o Eduardo, o outro é o Padre Paulo Júnior, o outro é a Cidinha, minha esposa, o outro é o Márcio, nosso amigo, o outro é você que está aí ouvindo. E aí, mais uma vez, né, os discípulos caminhando tristes para Emaús, distante 11 quilômetros,
Imagina, padre, o que é caminhar 11 quilômetros triste? Que tempo que deve demorar esses 11 quilômetros? E em contrapartida vem Jesus Aqui do a outro gente lado. caminha 18. Oi? Aqui a gente caminha 18 para ir até a Trindade. Ai, meu Deus. Então, tá além de Emaús já. E aí vem Jesus do outro lado, todo feliz, todo sorridente. Jesus estava tão radiante que ele percebeu a tristeza dos dois. E isso já nos ensina a primeira coisa na pedagogia de Jesus. Olhar para o outro. Uhum. Perceber como que o outro está. E como acredito que ficou um silêncio ali, Jesus faz a pergunta: o que é que vocês dois? Jesus alerta para eles a tristeza. Ó, o que é que vocês dois andam conversando tão tristes nesse caminho? Uhum. E olha como que esses dois foram desaforados com Jesus, né? Mas você é o único que não está sabendo. Saiu no jornal, saiu na internet, saiu no Facebook, saiu no Instagram. Que Jesus, não estou sabendo. Aquele, olha o distanciamento. Aquele Jesus que falou que era filho de Deus, que prometeu isso, que prometeu aquilo, morreu, ó. E 3 dias já se passaram e nada aconteceu. Sem eles perceberem, Jesus começa a caminhar no sentido deles. Olha, Jesus é o que o Senhor falou no início. Jesus ele não falou assim, vamos voltar para Jerusalém porque eu vou explicando os negócios para vocês. Não. Jesus respeitou o tempo desses dois. Jesus olhou para esses dois. E aí, Jesus deu uma catequese de conteúdo para esses dois, né? Passando no Antigo Testamento por todas as passagens que falavam de Jesus. E mesmo assim os dois, né, não perceberam o que estava acontecendo. Mas é porque a mudança, ela acontece ao longo do caminho. E aí tem muitos catequistas que falam assim, nossa, mas eu tô com um menino lá, tem 1 ano já, o menino me dá um trabalho, Eduardo. O menino, nossa, só trabalho no encontro, Eduardo. Assim, é esse que é o bom. É esse aí que vai fazer você ser um bom catequista. São 11 quilômetros, para Trindade são 18. Não fica achando que é fácil, não, meu irmão. O negócio é difícil. É esse que precisa ser mais amado. É esse que vai exigir de você empatia. É esse daí que está gritando: atenção, olha para mim, cuida de mim. E Jesus fez isso. Caminhou com esses dois. E quando eles chegaram perto de Emaús, eu fico imaginando que tinha um trevo, sabe? Tipo assim, Canaã e Emaús. Aí Jesus fez, né? Que ia para Canaã, para ver o que eles iam fazer. Mas alguma coisa já tinha acontecido nesses dois. Fica conosco, Senhor. Eles não sabiam ainda que era Jesus. Fica conosco, Senhor. É tarde. Continuar nesse caminho é perigoso. E nós, na catequese, quantas vezes nós não somos surpreendidos por um catequizando que do nada nos dá um abraço? Sim. Nos dá um bilhetinho, nos manda uma mensagem. E às vezes o catequista, esse menino aí, ai. Não, esse menino está te dizendo a mesma coisa que os discípulos de Emaús falaram. Você me tocou. Alguma coisa em você mexeu comigo. Por isso que eu estou te dando esse bilhetinho. Às vezes, mas como às vezes eu não sei falar, gostei do encontro, gostei de você, você é legal, eu te dou um bilhetinho todo amassadinho. E aí, a gente tem que saber acolher esse bilhete. Acolher esse gracejo do nosso catequizando, como Jesus fez. Jesus aceitou entrar na casa daqueles dois. Olha que bonito. Jesus aceitou entrar num espaço desconhecido. O nosso catequizando também tem muitas coisas desconhecidas. Quantas dores os nossos catequizandos têm, né? Quantas tristezas às vezes. Mas quantas coisas bonitas também, quantas alegrias. E aí que entra essa mistagogia linda. A gente vai entrando no mistério da vida do nosso catequizando. Vai fazendo comunhão, vai se entrelaçando. Aí a gente se mistura com o nosso catequizando. E aí o que acontece nos discípulos de Emaús? Eu acho que esses discípulos de Emaús
era descendente de mineiro, aqui de Minas Gerais. E mineiro resolve tudo numa mesa, né? Pois é. Aí, ó, vocês bem sabem, né, Pablo? Faz bem. O senhor nos acolheu com uma bela mesa também, quando nós tivemos aí, né? Um almoço bem gostoso, graças a Deus. Tentamos. Jesus aceita esse convite, né? Jesus aceita esse convite. E interessante que o pão foi dado para Jesus. Olha que confiança que esses dois tiveram naquele desconhecido. Uhum. E quantas vezes um catequizando nos confia coisas da vida dele? Quer contar uma coisa para nós que ele nunca contou para ninguém. Até às vezes alguma coisa com relação à fé que ele nunca disse para ninguém. Por isso que nós catequistas temos que dar esse tempo para o nosso catequizando. Temos que abrir mão do conteúdo. Não, agora eu não posso te ouvir não, porque são 7 sacramentos. O calendário aqui, ó, o padre falou que vocês têm que aprender isso até dia tal, porque senão ninguém vai fazer a primeira comunhão. Senão vocês não vão crismar. Oh, meu Deus. Aí perde a oportunidade de ouvir o segredo da vida. Tem coisa mais bela que ouvir o segredo da vida de alguém? Porque quando alguém me conta um segredo, ela está dizendo dela, da coragem dela. Então, isso é muito importante. E aí, Jesus, como no evangelho de hoje, né, de Madalena, Jesus tinha uns sinais, né? Sim. O jeito que ele reza ali, e na hora que ele parte o pão, aquele jeito de partir o pão era só Jesus. Só Jesus partiu o pão. E olha que beleza. Na hora que Jesus parte o pão, ele simplesmente desaparece. Sim. Mas por que ele desaparece? Porque ele não precisava mais ser presença visível para aqueles dois. Porque Jesus já tinha invadido a interioridade deles. Tanto que os dois não falaram assim, uai, cadê ele? Não. O Evangelho fala, imediatamente eles se levantaram e aquele caminho que eles demoraram, tristes, caminhando, eles voltaram correndo para anunciar os outros. Olha que beleza, gente. Olha que beleza, o que nós temos que provocar no nosso catequizando. A resposta e aí, né, é, né? maravilhoso, né? Imagina eles correndo, ainda conseguiram falar. Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as escrituras? Ô, gente, será que o nosso catequizando, padre, quando vai embora da catequese, que a turminha fala assim, ai, que encontro bom, ai, que delícia, ai, que vontade de ficar, né? Será que é isso que o nosso catequizando fala? E eu deixo uma dica também para os pais. Às vezes o catequizando chega em casa, nossa mãe, nossa pai, nossa avó, o encontro hoje foi tão legal. Aí o povo de casa fala assim, quero ver isso agora não, estou assistindo futebol, quero ver minha novela. Gente, se os pais soubessem como que é difícil fazer uma criança, né, um catequizando, chegar nessa fase, ele largava tudo naquela hora para poder acolher o que a criança tinha para falar. E a última coisa com relação aos discípulos de Emaús, padre, é que quando eles chegam lá para contar para os outros, a novidade já estava posta para eles também. Por quê? Porque Jesus é novidade o tempo todo e para todos. E aí vai um recado para os nossos catequistas. Eu não misturo com a turma do fulano de tal. A verdade que você trabalha na catequese não é sua. Eu acho tão bonito o catecismo da Igreja Católica, quando fala da fé, a fé é da Igreja. Então, a minha fé é a fé da Igreja. É uma fé dada por Deus como dom, mas no depósito da Igreja. Então, nós catequistas, a gente tem que ser integrativo, sabe? Às vezes, o catequizando da turma da Eucaristia não conversa com o catequizando da pré, sendo que aquele catequizando vai passar de catequista em catequista, ele vê pessoas diferentes o tempo todo. Não. Se a mensagem é uma só o rostinho que muda. Mas o estilo, o amor,
a ternura, a empatia deveria continuar. É por isso que eu amo tanto esse evangelho dos discípulos de Emaús, né? Jesus é o grande pedagogo. E esses passos que eu estou dizendo aqui, quando a gente pega o relato da criação do mundo, lá em Gênesis, a gente vai percebendo como que Deus também teve esse tempo, essa pedagogia, esse carinho. Deus sempre foi falando e viu que era bom. Que dificuldade que nós temos hoje para elogiar uma pessoa. Falar assim, oh, Sim, que bom que você fez, que bom que você veio, que bom que o padre me convidou, que bom que vocês estão nos assistindo hoje. Isso é, aí é a última frase, isso é muito bom. sim, é verdade. E nesse sentido, Eduardo, eu entendo que Jesus dá continuidade, de fato, e faz a plenitude, né, como você mesmo disse, da pedagogia do Pai, e ele, de forma bem mais próxima. Achei bacana quando você ressaltou a ideia de que Deus queria revelar-se, né, o seu rosto. E como você citava o Antigo Testamento, Moisés, que tinha que cobrir o rosto, agora, na pessoa de Jesus Cristo, se vê o rosto do Pai, né? E aí, essa frase que eu achei também interessante, que nós temos aí no documento do novo diretório, né? Que diz que justamente a pessoa de Jesus Cristo, né? Que vai revelando, através dos seus meios, né, que ele usava, ou a gente poderia traduzir aí como métodos, né, através dos seus vários métodos, ele vai continuar a pedagogia do Pai do cuidado. Achei muito bacana essa sua afirmação, né, a pedagogia de Deus é a pedagogia do cuidado. Importantíssimo isso, né, continuar esse processo. E aí é um pouco daquela pergunta que eu ia fazer também, a quarta, que a gente tinha programado, né? Qual que deve ser a pedagogia do catequista, né? Qual pedagogia o catequista deve adotar? Você já deu a resposta, né? Imagino que seja, de fato, essa pedagogia do cuidado, né? Que vai gerar essa empatia, que vai gerar esse laço, que vai permitir com que o catequista possa perceber que ali dentro do ambiente onde ele está, o catequizando não é mais um, mas é um catequizando, né? A história dele conta, o jardim da vida dele, né? Passear pelo jardim da vida dele, como Deus passeava pelo jardim na criação. Eu penso que está muito casada a pedagogia divina do Pai, né? De Deus Pai, com a pedagogia de Jesus Cristo, que eu achei bacana também que você trouxe, ela é a revelação plena, né, da pedagogia divina. Muito significativo essa explicação sua a partir também do caminho de Emaús, achei muito bacana. Nós temos, o pessoal está interagindo com a gente também aqui, graças a Deus, né, e o pessoal tem falado um pouco também hoje em dia, como que está difícil, né, a educação na fé, tendo vários recursos, né, como a gente tem aqui a Patrícia Moreira, né, ser catequista hoje é desafiador, as crianças e jovens estão voltadas para a mídia, então a catequese deve ser de forma lúdica, curiosa, alegre, interagir com temas religiosos, né, isso aí, sem dúvida, é um desafio atual, né? Como a gente estava falando, o conteúdo, toda a fé que nós temos, a forma de passar a fé que nós professamos, ela não está preparada, os métodos que nós já tínhamos, não está preparado ainda para essa realidade nova, né? Que nós estamos enfrentando agora. Então, de fato, surge aí um desafio, e eu penso que aí é o link que dá para fazer da pedagogia, como oferecendo esses métodos, né? E a gente podendo, então, colocar esses métodos a serviço, entendendo que aqui a gente está falando não de uma pedagogia apenas dentro do parâmetro educacional, né? Da escola, mas, sobretudo, dentro da dimensão catequética, ou seja, da educação da fé, dessa resposta que Jesus Cristo suscitava nos seus, né, no passado, e que hoje o catequista também, a catequista tem que despertar e fazer suscitar também, né, nos catequizandos.
Não é isso? Essa questão da tecnologia, que a mídia está incluída, essas coisas todas, a gente tem que pensar o seguinte. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz pedagogia, quando eu fiz magistério, tem uns aninhos. Não tem muito tempo, não. Eu tinha um fiapo de cabelo ainda. Quando eu fiz magistério, a tecnologia da época era retroprojetor. Né? Colocava a lâmina, projetava na parede. Isso era, meu Deus, gente, que fantástico que era isso. Depois, quando eu fui para a pedagogia, eu comecei com o retroprojetor e nós, no meio do curso, eles começaram a ligar o computador na televisão. Mas televisão, gente, era aquela televisão, né? Grande, pesada, mas 4 vezes para carregar. De tudo. E olha, o professor dá uma aula para a gente com um recurso desse, a gente tinha que agendar com quase 15 dias de antecedência. Quando eu terminei a pedagogia, já estava começando a usar o data show, que era mais difícil ainda. Aluno não punha a mão naquilo, mas nem pagando. E aí, enquanto a televisão era 15 dias, o data show acho que demorava uns 30 dias para você agendar. Agora, quando eu voltei para a faculdade para fazer psicologia, cada sala tem um data show. E já não é nem para o professor mais, é para o aluno também. Em mim, eu reparei uma mudança muito dramática, inclusive. Eu fui perdendo a habilidade de ouvir a pessoa dando aula e ir anotando, fazendo o que eu estava entendendo. Por quê? A gente criou uma nova metodologia, o celular. A gente começou a tirar foto dos slides do professor. Então, quer dizer, se a gente começa a entrar na onda da tecnologia, mas se a gente não se percebe como agente na tecnologia, como a pessoa principal, você vai ser engolido por ela. E olha, catequistas, eu vou falar uma coisa para vocês. Tenham certeza, os nossos catequizandos têm saudade do simples, se é que eles não conheceram. Os meninos querem assentar no chão, gente. Faz uma rodinha no chão. Faz uma dinâmica de roda. É cantar. Os meninos têm saudade disso. Eu acho que a catequese não é o espaço para a gente reforçar aquilo que esses meninos já estão vivendo o tempo todo lá fora. Agora, é claro, eu quero hoje fazer um vídeo lá legal, beleza, então eu vou usar um vídeo legal. Só que eu não posso ficar usando o vídeo todo encontro. Nós temos, quando eu estava na faculdade ainda, tinha professor que gostava de ficar passando muito filme, aí a faculdade limitou, que era filme. Virou cinema, né? Por exemplo, eu minimamente canto e toco violão. Pode olhar os meus catequizandos. Nem todo encontro eu levo um violão. Porque às vezes a demanda daquele dia é outra. Então, assim, e às vezes nós vamos anulando os nossos dons, os nossos saberes. O que o catequista precisa saber mesmo com relação à pedagogia do catequista é o seguinte: primeiro, qual que é a pedagogia do catequista? Resposta curta: Jesus. Ponto final. O Padre Zezinho ajuda. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Quando você estiver diante dos seus catequizandos, quando você estiver preparando o seu encontro, faça essa pergunta assim: o que Jesus faria nessa situação? Como que Jesus falaria deste assunto? Essa é a pedagogia. Agora, uma coisa importante, padre: o método é da igreja. Sim. O método é da igreja. Os catequistas precisam lembrar, tem até no diretório, não sei se é no diretório nacional, que fala que o catequista é o intérprete da igreja. Né? Nós somos intérpretes. Então, o meu modo de fazer tem que ser o modo de fazer da igreja. Ou seja... Até porque ela é a mãe, né? Ela é a mãe, ela é a grande educadora, é mãe mestra. Né? Ela é a grande educadora. Por isso nós já temos uma palavra, né? O magistério da igreja. Isso. Né? É quem nos ensina.
Então, o catequista, ele todo tempo ele tem que se perguntar, eu estou em comunhão com a igreja? Eu estou em comunhão com a minha arquidiocese, com a minha diocese? Entende? Porque, às vezes, o catequista confunde catequese com atividade voluntária. Uhum. Porque nem o voluntariado é fazer do jeito que você quiser. Eu já dei aula de informática, você vê, na época, tinha aula de informática ainda. Quando eu dava aula de informática voluntariamente, eu tive que assinar um documento. Era voluntário, mas eu tinha horário, eu tinha as minhas responsabilidades. E muitas pessoas vêm para a catequese, às vezes, com não, lá é voluntário, eu faço do jeito que der, se hoje não der para eu ir lá, eu não vou, tem conta de formação, não quero nem saber. Não. Catequese não é ação voluntária, catequese é missão. O catequista ele foi chamado por Deus, e lindo agora, aceito pela igreja. A igreja te acolheu para ser catequista. Olha que coisa mais maravilhosa. Não para anunciar a si mesmo, né? O seu jeito de pensar, a sua maneira de viver, mas a maneira de pensar e viver de Jesus Cristo, né? Sim. Né? Tem muito catequista que fala assim, isso aqui eu não concordo, não, então eu não vou ensinar. Opa, lá você não está ensinando sobre você, lá você está ensinando sobre a igreja católica, apostólica, romana. Né? Então, assim, é aí que está a questão, padre. A gente tem que ficar com o ouvido muito atento ao que a igreja está nos pedindo como catequese, Sim. como método para a formação. E, inclusive, traz aí o número 179 do diretório, né, do novo diretório de catequese, traz essa frase, né, diante dos desafios atuais, é cada vez mais importante a consciência da reciprocidade entre conteúdo e método, Sim. Tanto Perfeito. Na evangelização quanto na catequese. Né? E diante desses desafios atuais, Eduardo, a gente se depara com vários momentos no ambiente de catequese, com desafios no sentido de transtornos. Eu achei bacana o que você disse, transtornos de aprendizagem, né, de aprendizado. Sim. E até mesmo aqui na Matriz de Campinas, a gente tem algumas situações assim. Eu gostaria que você nos associasse um pouquinho do seu conhecimento, além da pedagogia, agora um pouco da psicologia, né, e nos ajudar a entender um pouquinho como podemos trabalhar esses transtornos, como autismo, né, como imperativismo, às vezes, a imperatividade, né, melhor dizendo. Como é que daria formas, assim, bem práticas, umas pinceladas mesmo, porque eu sei que o assunto é complexo, daria para fazer outra live sobre isso, né? Mas só porque a gente está aí dentro da ideia de pedagogia, entendendo como método, né, eu penso que a transmissão desse conhecimento, que não é só um conhecimento intelectual, mas sobretudo da fé, né, da experiência, como é que o catequista pode se deparar com essas realidades? Porque às vezes o catequista fica preocupado, como a gente estava falando antes, em off, né, meio que off, que, não, eu tenho que dar o conteúdo, e esse menino não entende o conteúdo, que não sei o quê, porque tem esse, né, esse probleminha de cognitividade, tem esse probleminha aí de esse transtorno de aprendizado, e fica angustiado, né, agoniado. Dá uma palavrinha para nós aí, por favor, usando os seus conhecimentos aí psicológicos também. A psicologia, nesse caso, ela tem uma preocupação muito grande quando a gente fala de aspectos de diagnóstico. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diagnóstico, hoje, aqui na nossa cultura, ele estigmatiza as pessoas. Em duas vias. A pessoa começa a se comportar como o diagnóstico, ou ela é, às vezes, excluída dos espaços por causa do diagnóstico. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, uma pessoa que acha que tem depressão, um exemplo. Ela se apresenta como quem tem depressão. Olha, eu sou Eduardo, eu tenho depressão, sabe, eu tenho isso, eu tenho... Não, você é o Eduardo, ponto final. Então, assim, a gente primeiro tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar categorizando as pessoas. Aí, imagina 3 catequistas conversando. Nossa, lá na minha turma tem um menino que tem toque. Aí o outro fala, nossa,
lá na minha turma tem um menino que é dislexo. Nossa, lá na minha turma tem um menino que é hiperativo. Nossa, na minha turma tem um menino que é autista. A gente tem que tomar muito, mas é muito cuidado com isso. Até porque esses transtornos hoje, essas dificuldades de aprendizagem também, essas modalidades, tem períodos que elas ficam muito na moda. Tinha uma época que todo mundo tinha pânico. Depois teve uma época que todo mundo tinha depressão. Teve uma época que todo mundo... Agora está famoso o transtorno obsessivo desafiador. Todo mundo tem autismo. Então, assim, as pessoas com muita facilidade estão dando os diagnósticos. Agora, é importante a gente perceber o seguinte: nós vivemos numa cultura que está hiperativando as nossas crianças. O estímulo visual, auditivo que as crianças estão tendo é gigantesco. Uma criança, um bebê, a mãe antigamente colocava um carrosselzinho lá, hoje já põe um tablet. Então, assim, nós já estamos hiperativando as crianças. Aí vai lá no médico, vai no psiquiatra, ou vai no psicólogo, e fala assim, não estou dando conta do meu menino. Porque ele é muito agitado, ele é muito... Mas como é que é a sua casa? Interativo. Em cada quarto, é o som ligado, é todo mundo gritando. Ué, então ele não é hiperativo, não. Ele só é normal dentro da sua casa. Então, a primeira coisa é a gente perceber isso. Né? Eu não estou dizendo que existe, né, que existem os diagnósticos. Sim, existe o diagnóstico. Agora, uma coisa muito importante. Quando você tem alguma criança que, de fato, tem a questão da hiperatividade, do autismo, gente, o transtorno de aprendizagem são vários. Baixa visão, às vezes a pessoa não escuta bem, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender mesmo, às vezes pode ser uma dificuldade emocional, às vezes a pessoa tem uma dificuldade social, às vezes seu catequizando passa fome, sabe? Às vezes seu catequizando não tem afeto em casa. Você acha que esse menino vai aprender? Vai aprender bem? Você acha que esse menino está livre para poder estar totalmente disposto no seu encontro? Então, a dica que eu dou é a seguinte: independente da questão do seu catequizando, primeiro, se preocupe com a mensagem. Eu vou dar para vocês, até anotei aqui, eu vou dar 5 dicas para vocês. Né? Vou dar 5 dicas para vocês. Primeiro, olhar para a pessoa com amor. Né? Tem uma catequista falando, cadê a inclusão na igreja? É isso mesmo. Primeiro, é trazer essa pessoa, é olhar essa pessoa com amor. Né? Elas precisam estar ali. Elas precisam sair da margem. Né? Como no Evangelho do cego Bartimeu, Jesus falou assim, traga ele para o meio. Vamos colocar ele no centro. E às vezes, por exemplo, outra catequista falando, né, que muitas crianças não frequentam o espaço da catequese, mas às vezes porque nós mesmos que somos catequistas não estamos dispostos a aceitar essa família. Aí às vezes a mãe fala assim, meu menino já passa tanta dificuldade aqui e ali, vou mandar ele para a catequese. Ou então, se a exigência do catequista é muito do conteúdo, é muito formal, a gente aumenta a dificuldade desse nosso catequizando. Né? Aí sim, a gente coloca o menino deficiente. Entende? Quando a gente fica muito preso no conteúdo. Então, a primeira dica é essa. Olha a palavrinha. Reconhecer. É olhar para esse meu catequizando e ver nele um ser. Ver uma pessoa. Reconhecer nesse meu catequizando o limite dele. Entende? Reconhecer o limite do meu catequizando. É um menino que não dá conta muito de ficar em grupo. Aí você vai lá e coloca o menino no meio da roda. Não, você vai olhar para aquele menino, vai reconhecer aquele menino, e ele vai te mostrar como que ele aprende. Ele vai te mostrar como que ele dá conta de fazer as coisas. Então, é reconhecer, né, o catequizando no modo integral, vê-lo como uma pessoa. Segundo, pensar uma didática integrativa. Se eu sei que eu tenho um catequizando no meu grupo,
que tem algum tipo de deficiência, não vamos falar de autismo, hiperatividade, essas coisas, não. Pensa num catequizando, por exemplo, cadeirante, ou que usa uma muleta. Todo encontro o catequista faz uma dinâmica que tem que correr. Oh, meu Deus! Você tem que olhar para a turma que você trabalha. Você tem que olhar para o limite do seu catequizando. Porque senão você reforça a deficiência dele. Entende? É aí discriminação, né? É isso mesmo. Você coloca muita luz naquilo que ele não dá conta de fazer. Às vezes o menino é um cadeirante, mas é um ótimo cantor. Vamos cantar? Vocês entendem? Então, assim, dinâmicas integrativas. Pensar coisas que, até mesmo, padre, para que os catequizandos se toquem. Porque, às vezes, por exemplo, o menino fica com medo de encostar numa pessoa que não tem um braço, numa pessoa que não tem uma perna, num catequizando tem problema de audição, acha que aquilo ali pega. Não. À medida que a gente vai fazendo trabalhos integrativos, hoje um empurra a cadeira do outro, o outro dá a mão para carregar a muleta, você entende? Então, assim, se você vai distribuir uma folhinha lá para algum trabalhinho, alguma coisa que você queira dar naquele dia, você tem 20 catequizandos, você não vai fazer 20 folhas, você vai fazer 10. Gente, é um para cada 2, para aproximar os meninos. Se você dá uma para cada um, você mantém a distância, tá vendo? Coisas simples, né? Você tem um catequizando lá que é cego, todo encontro você passa um filme, um videozinho, um desenho animado para os meninos verem. Meu Deus, é pensar o grupo que você trabalha. Pense sempre nisso. A terceira dica, e essa é muito importante, é envolver a família. Envolver a família em vários sentidos. Primeiro, às vezes a família pode te dar uma informação de como que aquela criança funciona, como que ela trabalha, como que ela compreende. Entende? Então, é muito importante chamar a família. E quando você chama a família para falar assim, qual que é a melhor maneira de trabalhar com a sua criança? Aí a família se sente acolhida. Aí eu acredito que as crianças vão começar a aparecer na catequese. Ó, o catequista me chamou. Porque quando é na escola, a família tem medo de quando a escola chama. Ih, me chamou na escola. Meu filho deu problema. Meu filho deu trabalho. Né? Então, na catequese, às vezes os pais têm esse pensamento também. Então, faça uma proposta para os pais, né, cara? Eu preciso aprender a trabalhar com seu filho. Eu quero trabalhar com seu filho. Entende? Então, aí, a partir daí, você vai integrando a família. A família, para ela, às vezes, é pesado também, né? Estar ali com aquele catequizando, com aquele menino, porque, tadinho, eu queria mandar ele para catequese, mas não tem jeito. Queria mandar ele para outro lugar, não tem jeito. Não. Fala assim, família, pode trazer, né? Estimular os deficientes, explorar os talentos, todos têm. Nem que seja ensinar para o grupo como respeitá-lo e respeitar as outras pessoas que têm algum limite, né? A quarta dica é não fazer do limite do catequizando uma exclusão. Olha como é que as coisas estão ligadas. Então, às vezes, você já percebeu o limite do seu catequizando, a dificuldade dele, pode ser dificuldade de aprendizagem, qualquer que seja o limite do seu catequizando. E mais, gente, cuidado com as conversas de corredores. Às vezes, termina o encontro de catequese, o catequista fala com assim, nossa, mas aquele fulaninho ali não dá conta de fazer nada. Ou então fala assim, o ano que vem que menino vai para você, você vai ver o que você vai passar lá. Não, gente. É incluir, né? Nós precisamos trazer esse catequizado, ele tem que se sentir percebido, tem que se sentir amado. E aqui, só um instantinho, Eduardo. Qual que é a quarta mesmo, por favor? A quarta é não fazer limite, exclusão. Ah, certo. Certo? Eu costumo dar um exemplo para os pais, inclusive, com relação a isso, o seguinte, imaginem vocês, outro dia numa live eu até dei esse exemplo. Um pai tem 2 filhos e tem uma piscina de 1.000 metros. E o pai fala para os 2 nadarem. Um nadou 1.000 metros, o outro nadou 100 metros. Quem nadou mais? Aí geralmente as pessoas, não, é o que nadou 1.000, nadou 1.000, o outro nadou só 100 metros. Não, gente. Os 2 nadaram o que dava conta. Aí que é o segredo.
quando a gente falou no início que enxergar o outro é perceber isso. A empatia acontece nessa hora. Vocês entendem? Quando eu Pedagogia consigo... do cuidado, né? A pedagogia do Sim, cuidado. pedagogia do cuidado, né? O limite dele é aquele ali. Agora, eu virar para o menino, você não vai trazer você aqui para nadar mais não, aí você só nada 100 metros, seu irmão nadou 1000. Não. Que bom, meu filho. Hoje você conseguiu 1000 metros. Gente, ninguém, para subir uma escadaria, ninguém chega no milésimo degrau sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto. E preste atenção nesse catequizando que te desafia nos limites, que é o que vai mais te ensinar. Você vai aprender muita coisa com esse catequizando. Agora, a quinta dica, parece que é uma dica difícil, mas se a gente procurar, acha. Olha só, procurar ajuda profissional. Porque vamos supor, de fato eu tenho um catequizando que tem um espectro autista, de fato eu tenho um catequizando que é hiperativo, de fato eu tenho um catequizando que é cadeirante. Às vezes eu não vou saber trabalhar mesmo, não. Mas aí eu posso procurar ajuda profissional. E eu fiz uma observação aqui, às vezes nas paróquias, tem psicólogo, tem leigos lá na paróquia psicólogos, tem médicos, tem professores, tem assistente social, tem nutricionista, tem psiquiatra. Gente, vai lá, o padre está aí, ó, vai no microfone lá. Olha, estamos precisando de fazer uma reunião com pessoas que são ligadas à área da saúde. Eu tenho certeza que vai aparecer. Vamos chamar essa turma, porque às vezes você tem lá, por exemplo, um médico que não tem vocação para ser catequista, não tem tempo para ser catequista. Mas quando você que é catequista, o coordenador da comunidade, fala assim, ô doutor, o senhor é médico? Sou. O senhor não quer dar um encontro para os nossos catequistas para falar de saúde, não? Opa! Olha que beleza, gente. O grupo de Jesus era assim também. Olha os exemplos que nós temos nos Atos dos Apóstolos. Todas as pessoas são chamadas, cada um com seu dom, cada um com seu talento. Então, assim, essa dica ela é muito importante quando a gente consegue envolver na própria paróquia, né? Eu sou pedagogo e agora eu sou psicólogo. Como? Eu fico me perguntando aqui o tempo todo, como que eu posso fazer das ciências que eu estudei e estudo para melhorar o ambiente da catequese? Como que eu posso ajudar os catequistas nesse itinerário da fé? Né? E eu tenho certeza que na sua paróquia vai ter pessoas que têm esse gabarito, entende? Da mesma forma que você não precisa fazer medicina, não precisa fazer nutrição, serviço social, não. É acolher essas pessoas. A mensagem da catequese não é só nós, catequistas, que podemos dar, não. Certo? Nós podemos contar com esses profissionais também. E o mais importante, preocupar com a mensagem. O conteúdo ele é importante porque ele sistematiza o nosso trabalho e dá uma lógica para o nosso trabalho. Como a gente já viu essas mensagens que estão passando aqui embaixo, a catequese é um processo de educação da fé, ou seja, é um processo sistêmico também. Né? Hoje você está falando de um tema, amanhã você está falando de outro. Não, tem uma linha que a gente segue. Mas o desafio nosso é conseguir fazer o conteúdo virar mensagem. É bacana isso que você traz, porque essa ajuda profissional, ela não precisa ser paga, né? Ela pode ser, de fato, colocada a serviço. Cada um pode colocar a serviço o dom que tem, né? O que se desenvolve, o que se desenvolveu nas ciências, que estudou na faculdade, e colocar isso a serviço dentro de uma pastoral. Eu coloquei aí, não sei se poderia ser dessa forma, mais orgânica, né? Um trabalho pastoral mais orgânico, onde todos podem contribuir de alguma forma, não ficar com aquela ideia de conhecimento, como na educação, né? Conhecimento estagnado, né? Compartimentado. Não. Na igreja também as pastorais podem interagir, né? O leigo às vezes fica lá pensando, mas o que eu posso fazer? Eu sou dentista, o que eu vou lá dar catequese? Como é que eu vou fazer? Não, você vai lá ajudar um dia a falar sobre a questão do cuidado, né? Com a higiene bucal e tudo. Você está evangelizando, você está catequizando, você está cuidando, você está fazendo a pedagogia do cuidado, né?
Eu lembro aí da Cidinha, né? Sua esposa. Trabalha com dentista. Ela tinha o meu sorriso. Pois é, tá vendo? Que bacana. Olha, Eduardo, tem muita contribuição boa. Eu falei que realmente dava para ser outra live sobre esse tema. Mas você, graças a Deus, condensou bacana quando você traz esses 5 pontos, né? Achei muito pertinente, porque alivia um pouco o coração de quem está muito angustiado com a ideia de ter que passar conhecimento, como fazer, né? Então, estar atento a esse processo do outro, do catequizando, conhecer a família, é muito importante isso, trabalhar com a família, né? E encontrar a melhor didática, né? Para poder transmitir não o conhecimento, mas a fé, né? A Sim. fé na pessoa de Jesus Cristo. Permitir que o catequizando possa, de fato, dar uma resposta, né? Para dar uma resposta àquele impulso, né? Ou melhor dizendo, aquilo que o catequista está provocando. A Wanda Francisca, ela é aqui da nossa paróquia, ela está dizendo, é fundamental o catequista acolher, valorizar e respeitar o catequizando com as suas experiências de vida e suas limitações. Né? Como diz o professor Carvalho, né, na minha teologia, ela mordeu o conteúdo, né? Que bacana. Eduardo, eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, tá certo? De poder estar conosco nesse tempinho que já vai para 1h30 de sua participação conosco. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, o seu serviço, a sua doação, né? E mais do que a relação que nós temos de amizade, que perpassa não o fato de buscar em você só uma pessoa intelectual e tudo, mas sobretudo humana, né, amiga, e eu posso te dizer que você traz isso, o que você disse aqui para nós, você traz no seu dia a dia, no cuidado que você faz com o carinho com que você faz o seu trabalho, tanto profissionalmente, né, lá na área da educação, como também na catequese, dentro da igreja. Muito obrigado mesmo pela sua doação. Espero poder, em outro momento, a gente conversar mais um pouco, tá bom? Já te disse em off também que vai ter momentos que a gente vai te chamar de novo para contribuir. O pessoal está muito satisfeito com essas explicações que você trouxe, né? São inúmeros os comentários, depois você vai poder ler melhor, né? Que o pessoal está fazendo, já tem gente te convidando, tá? Tem aqui, ó, André Oliveira, perfeitas colocações, assim que terminar a pandemia, vamos te chamar para falar sobre esses temas em Conselheiro Lafayette, na Basílica. Então, é aí perto, o território é aí perto. Agradeço imensamente e que Deus possa continuar abençoando você, sua família, sua esposa Cidinha, que vocês possam continuar aí com essa espiritualidade paz e bem, São Francisco, né, ajudando cada vez mais a comunidade de vocês aí a crescer, o grupo de catequistas aí da Arquidiocese de Mariana, que tem tanto carinho também pela Arquidiocese. Muito obrigado, viu? É isso, é um prazer, é muito bom estar com os amigos, né? Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né, padre? Então, quando eu olho para o Senhor, eu dou de cara com o meu tesouro, né? Porque eu sou meu amigo, a gente caminhou muito junto, né? E hoje nós estamos aí, cada um numa estrada, mas a gente se encontrando na intenção, no coração. E eu queria dizer uma coisa, assim, Jesus, ele não olhou para o limite de ninguém para chamar. Sim. Né? A gente falando da questão da deficiência, Jesus chamou a todos, porque Deus, ele não desiste da gente. Né? Se tem alguém que insiste por nós, é Deus. E que nós, como catequistas, como pedagogos da fé, e principalmente como mistagogos, tenhamos essa vocação de conduzir as pessoas para esse mistério tão bonito. Porque é aquela questão, eu vi o Senhor, é o que foi dito hoje no Evangelho, eu vi o Senhor.
Então eu quero que os outros vejam também, porque essa experiência mudou minha vida. Ela deu sentido para a minha vida, ressignificou a minha vida, né? E eu agradeço os catequistas aí, todos que acompanharam, os catequistas da sua paróquia, da sua região. Sim. Eu convido a todos para se inscreverem no meu canal. Eu faço uma reflexão diária do Evangelho, né? Todos os dias eu posto uma reflexão do Evangelho. O de amanhã já está gravada, já está prontinha. Entrem lá, põe aí depois, padre, você está controlando aí, ó. Canal Eduardo Sabará. Entrem lá, se cadastrem. Daqui a pouco, lá no meu canal tem algumas formações para catequista, lá tem sobre espiritualidade, a pessoa do catequista, qualidade do catequista. E essa semana nós comemoramos 1.000 inscritos, né? 1.020! Oh. Então agora nós vamos fazer encontros mais ao vivo, então o canal tá bem bacana, espero encontrar vocês no canal. É tudo junto, o canal Eduardo Sabará? Não? Não, é só a pesquisa simples mesmo, Eduardo Sabará. Tá bom. O meu canal tinha outro nome, sabe? Ele chamava Na Verdade, que eu acho muito bonito isso quando Jesus fala, em verdade vos digo, e na oração eucarística também, né? Na verdade é justo e necessário, né? Só que quando a gente digita na verdade, aparece tanta verdade lá que não era que eu estava querendo falar. Qual a verdade? Aí eu tirei, né? Tem muita verdade lá, sabe? É isso aí, ó, Eduardo Sabará. Procurem lá, nós vamos nos encontrando nas estradas da vida. E a todos meu desejo de paz e bem, né? Que nosso coração tenha sempre essa possibilidade de estar em paz, né? Com meu amigo Francisco aqui, meu amigo inseparável, né? Com a paz de São Francisco de Assis, para que a gente possa sempre poder fazer o bem. Ninguém faz o bem se não estiver em paz. Né? Então, a possibilidade do bem nasce com a paz. Né? Muito obrigado, viu, Pato? Isso, e a pedagogia de Francisco, só para finalizar, é a do cuidado, né? Cuidado com a criação, cuidado com o outro. É a pedagogia divina. Aí dá uma... Isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão amorosa da Mãe do Perpétuo Socorro e de São Francisco de Assis, deixa a bênção sobre essa família bonita do Eduardo Sabará, sobre todos os educadores e educadoras da fé que nos acompanharam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu. Obrigado. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, sol, paz e bem. Eu te saúdo.